Oi, pessoal. Bom dia, boa tarde, boa noite, a depender do tempo que vocês estejam assistindo essa gravação. E hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre abortamento espontâneo. E o abortamento espontâneo, o que seria? Seriam todas aquelas condições em que o sangramento que aconteça durante esse período gera ansiedade, angústia, preocupação, é motivo de medo, não só para a mulher que está gestante, mas para toda aquela família que está envolvida naquele processo. E todas as vezes que essa paciente apresenta algum tipo de sangramento, gera risco tanto à saúde materna quanto à saúde fetal. Então, é um sinal de alerta. Teoricamente, a mulher que está gestante não é para sangrar. Então, se ela sangra, eu preciso identificar o que está acontecendo diferente naquele momento de gestação que justifique aquele sangramento. Uma coisa muito importante nessa fase é descobrir se não existe uma causa local de sangramento. A paciente ela pode sangrar por uma fissura vaginal, ela pode sangrar por uma ectopia de colo, então aquele colo da gestante que fica mais exposto, que tem uma facilidade maior para sangramento. Então, toda paciente que chega numa urgência, emergência de maternidade com queixa de sangramento, primeira coisa, pega um espéculo, dá uma olhada naquela vulva, inspeciona se tem alguma coisa diferente. Inspeciona a vagina, vê se tem alguma causa naquela vagina que justifique o sangramento. Olha o colo, vê se aquele sangramento não é da parte externa do colo ou se de repente ele está vindo realmente do orifício interno. Então, tudo isso precisa ser pontuado para que a gente exclua as causas locais e aí sim possa investigar a possibilidade de algum sangramento que possa comprometer essa gestação. E o que é que a gente sabe de conceito? Como é que a gente conceitua abortamento? Então, é a expulsão ou extração do concepto antes de 20 a 22 semanas de gestação. Então, creio que vocês já estão acostumados que a obstetrícia não tem nunca um número cravado, é sempre uma faixa de tempo, apresentando um peso menor ou igual a 500 gramas ou comprimento menor ou igual a 28 centímetros. Vou dizer para vocês que esse critério comprimento não é um fator que a gente leve muito em consideração. Até se vocês prestarem atenção nas declarações de óbito, o critério comprimento, ele não é levado em consideração. O peso fetal é que de fato é levado em consideração. E a idade gestacional fica onde? Então, se é aquela paciente que tem ciclos menstruais regulares ou que tem uma ultrassom de primeiro trimestre, onde pode ser realmente calculado uma idade gestacional, a gente pode utilizá-la como parâmetro. Aquela paciente que não sabe a idade gestacional, aquela paciente que não fez nenhum ultrassom, o critério que vai ser levado em consideração é o peso fetal. E a gente vai dizer que é abortamento todos os fetos que pesarem menos de 500 gramas. Se pesar 501, a gente não considera como abortamento, a gente considera como um parto prematuro extremo. E esse, a partir de 501 gramas, ele vai ter declaração de óbito emitida. O feto que pesa menos de 500 gramas, ele não tem declaração de óbito. Só uma imagem do feto normoimplantado, sem nenhuma área de descolamento.
E quais são os fatores que a gente pode levar em consideração na epidemiologia? Então, as pacientes acima de 40 anos de idade, elas têm uma chance muito maior de ter uma perda fetal. Naquelas pacientes que não têm antecedentes obstétricos nenhum de perda fetal, 4% delas podem apresentar uma perda gestacional na primeira gestação. Naquelas que já tiveram uma gestação anterior, 6%. Naquelas que tiveram 2 abortamentos anteriores, aumenta para 20%. E aquelas com 3 abortamentos anteriores, aumenta para 30%. Então, vocês vão vendo que à medida que vão ocorrendo perdas consecutivas, a chance de ocorrer uma nova perda, ela vai aumentando proporcionalmente. E como causas, o que é que a gente pode definir como causa de abortamento espontâneo? Então, 1/3 das gestações não existe uma causa definida, não existe uma causa determinada para essa perda gestacional. E os 2/3 restantes, a gente vai valorizar as alterações cromossômicas e genéticas. Essas sim são as principais causas de perdas gestacionais, principalmente no primeiro trimestre. Existem outras causas? Sim, as ovopatias, as alterações placentárias ou de cordão umbilical, causas imunológicas, como a SAF, por exemplo, a síndrome do anticorpo antifosfolípide, alguma patologia uterina, como malformações uterinas, útero bicorno de Delfo, miomatose uterina submucosa. Nas gestações gemelares, há uma chance maior de abortamento. Patologias maternas crônicas, como uma insuficiência renal, uma cardiopatia grave. As infecções, em geral, elas também podem ser causa de abortamento. E aqui, só para exemplificar, que as alterações genéticas cromossômicas, elas estão no top list aí, em primeiro lugar, dos abortamentos espontâneos de primeiro trimestre. E aqui algumas alterações uterinas, algumas malformações que podem culminar em perdas gestacionais consecutivas, inclusive. Como é que a gente classifica o abortamento? A gente classifica o abortamento de acordo com a idade gestacional. Então, os abortamentos precoces são aqueles que vão até a 12ª semana de gestação, e esse sim a gente atribui às causas genéticas e cromossômicas. Por isso a importância da ultrassom morfológica de primeiro trimestre. Então, ela sim vai mostrar para a gente algum indício através daqueles 3 parâmetros que tem nela. Ausência de osso nasal, alteração da velocidade de onda do ducto venoso, e aumento da translucência nucal. Então, são parâmetros que são avaliados na ultrassom morfológica de primeiro trimestre e que vão mostrar para a gente que se de repente ali há alguma possibilidade de alteração genética. E tardio são aqueles acima da 12ª semana de gestação, e normalmente a gente não atribui muito mais as causas genéticas e cromossômicas. A gente vai atribuir a outras causas que vamos observar ao longo dessa aula. E quanto ao fator causal, ele é classificado em espontâneo ou provocado, e espontâneo é o tema da nossa aula. E agora a gente vai para a parte mais importante, que é a parte clínica. Quais são as formas clínicas de abortamento? Então, vocês vão entender que não precisa decorar absolutamente nada. Isso aqui é uma sequência que vai, quando de uma forma clínica não há uma resolutividade, ele acaba evoluindo para uma forma clínica subsequente. Então, a primeira forma clínica que a gente vai identificar aqui é o abortamento evitável ou ameaça de abortamento. E existem 3 parâmetros que são os mais importantes que a gente vai levar em consideração. Primeiro, dor, a intensidade dessa dor. Segundo parâmetro, volume de sangramento. E terceiro parâmetro, a permeabilidade do colo uterino. Então, no abortamento evitável ou ameaça de abortamento, a paciente ela apresenta um sangramento discreto, cólicas leves, o útero, quando a gente mede esse útero, o volume uterino é compatível com a idade gestacional e o colo é totalmente fechado, é um colo impérvio.
Se a gente for dosar progesterona e HCG, eles estarão normais. E eu vou dizer que na prática clínica, se a gente tiver disponível, de fácil acesso e com resultado que saia de forma imediata, para a gente ter um resultado ali para uma intervenção clínica, vale a pena dosar. Se a gente não tiver esse resultado que saia pelo menos em 2 horas, vou dizer que é onerar o sistema desnecessariamente. Então, não há essa necessidade de dosar na rotina. Uma ultrassonografia, ela ajuda bastante, ela fecha diagnóstico, ela consegue mostrar para a gente o que a gente precisa saber. A vitalidade, certo, daquela gestação, a localização, então, se está bem implantado, se está localizado próximo ao ósseo tubário, se está localizado próximo ao colo, e o grau de descolamento, caso exista algum descolamento, que justifique esse sangramento que aconteceu nesse momento da gestação. E o que é que a gente vai fazer? Eu vou dizer para vocês que o tratamento é basicamente repouso, 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 antiespasmódico, analgésico. Nada mais. As gestações que vão ser inviabilizadas espontaneamente, elas vão acontecer independente da nossa intervenção. Então, com médico, sem médico e apesar do médico, se tiver que ocorrer um abortamento espontâneo, ele vai acontecer independente do tipo de intervenção que a gente tome. Então, é importante a gente deixar essa paciente medicada. Sim, ela está com cólica, então eu vou dar conforto para essa paciente. Então, antiespasmódico, analgésico, eu posso prescrever nesse momento? Sim, com certeza. Mas o repouso é fundamental, é muito importante. A abstinência da atividade física, se ela trabalhar fora de casa, importante deixar essa paciente respaldada com atestado médico e acompanhar ambulatorialmente a evolução dessa gestação. A próxima forma clínica é o abortamento inevitável, também chamado de trabalho de abortamento. Então, abortamento inevitável, diferente da ameaça de abortamento ou abortamento evitável, é totalmente o oposto. Então, se lá o sangramento era um sangramento discreto, aqui eu tenho um sangramento profuso. Se lá as cólicas eram leves, aqui eu tenho cólicas intensas. E se lá o colo estava impévio, aqui o colo está totalmente pérvio. E aí, as outras características, a altura de fundo uterino vai ser menor do que o esperado para a idade gestacional. Se a gente dosar progesterona e HCG, eles vão estar em queda. E essa paciente submetida a uma ultrassom, se houver possibilidade, se o sangramento permitir, se o sangramento não comprometer a vida dessa paciente e houver tempo hábil para fazer uma ultrassom, eu vou ver lá que só tem ou um material amorfo dentro dessa cavidade uterina, ou um descolamento importante que está ocasionando esse sangramento, muitas vezes um embrião já sem vitalidade. E como é que eu vou tratar essa paciente? Então, se eu identifico essas características e o embrião ou feto já está sem vitalidade, eu vou preparar essa paciente para submetê-la a um esvaziamento dessa cavidade uterina. Um esvaziamento seja por curetagem uterina ou por vácuo-aspiração. Uma ressalva muito importante que eu faço aqui nesse momento é em relação a esperar o tempo em que haja, vamos lá, expulsão desse material da cavidade uterina. Então, caso sinais vitais dessa paciente estejam preservados, eu preciso esperar, principalmente nos fetos maiores, fetos de 16, 18 semanas, eu preciso esperar que haja expulsão fetal para que eu possa seguir adiante com o procedimento para evitar, vamos lá, iatrogenias. Vamos lembrar que um feto, por exemplo, de 18 semanas, ele já tem estrutura óssea formada. Então, se eu for resolver fazer uma curetagem uterina no feto de 18 semanas, eu posso lacerar esse útero, eu posso perfurar esse útero com a estrutura óssea desse feto e ainda incorrer numa cena de terror, digamos assim, de tirar fragmentos de um feto já grande.
Então, é importante, como eu falei, se os sinais vitais da paciente estiverem preservados, eu esperar que ela expulse esse feto para que eu possa proceder o esvaziamento da cavidade uterina. Então, pode ser com curetagem. A curetagem uterina, ela é realizada através de um instrumental. Eu coloco a paciente em posição ginecológica, essa paciente vai estar sedada, passo um espéculo, posteriormente eu vou pinçar o lábio anterior do colo com essa pinça, que se chama POSI, e aí vou fazer o primeiro tempo da curetagem, com essa pinça, né, essa cureta que a gente chama de Winter. O que é que a gente vai fazer? A gente vai soltar, ela é como uma tesoura, então eu fecho, né, eu fecho e abro, e vou puxando o material de dentro da cavidade uterina. E aí eu solto todo esse material da parede do útero. Depois que eu solto todo esse material, eu vou passar para a fase seguinte, que é retirar o material remanescente com essa cureta chamada de cureta romba. Então, tirei o material remanescente com a cureta romba. Para finalizar, é que eu vou usar essa cureta, a cureta fenestrada, que é uma cureta cortante. E aí eu vou dizer que a gente precisa ter muito cuidado quando for trabalhar com essa cureta. E por que eu preciso ter cuidado ao trabalhar com essa cureta? Porque essa cureta, se eu uso ela de forma deliberada, eu posso causar uma iatrogenia, eu posso causar sinéquias uterinas, eu posso comprometer a vitalidade desse endométrio, tirando a placa basal desse endométrio, favorecendo diversas condições. Posso favorecer, né, síndrome de Ashman, adenomiose, posso favorecer numa gestação posterior um acretismo placentário. Então, tudo isso eu tenho que ter cuidado. Então, se eu precisar repetir procedimento, eu repito primeiro a Winter, depois a romba. Se eu achar ainda que tem material, vou de novo com a Winter, passo de novo a romba. Só quando com a cureta romba eu não estiver trazendo mais nada dessa cavidade, é que eu passo para a cureta fenestrada. Tem alguns sinais que indicam para mim que essa cureta está próximo de terminar ou já finalizou. Então, o primeiro sinal é quando o sangue fica vermelho vivo. Segundo sinal, esse sangue fica espumoso. E o terceiro sinal é eu observo com essa cureta, que a gente chama de grito da cureta. Se vocês já viram alguém raspando coco, coco seco, certo? Raspando que faz aquele rock, né, do raspar do coco, é exatamente essa percepção que a gente tem quando passa a cureta fenestrada e quando finalizou, quando não tem mais material aderido às paredes uterinas. E a vacoaspiração tem um kit, certo, específico, e é uma aspiração manual que a gente faz. É um equipamento a vácuo, faz aspiração manual. Abortamento completo. Então, o abortamento completo é aquele em que a paciente ela passou pelaquela fase lá da ameaça de abortamento, ela passou para a fase do abortamento inevitável, e aí, de repente, ela teve aquela fase de cólica intensa, fase de sangramento profuso, e conseguiu expulsar completamente todo o material da cavidade uterina, sem precisar de nenhum tipo de intervenção. Saiu placenta, saiu embrião ou feto, saiu tudo de forma íntegra. E quando ela eliminou tudo, todos os sintomas cessaram. Parou o sangramento, ou o sangramento vai ficar muito discreto. Parou cólica, certo? Esse é um sinalizador importante. Então, a gente vai lá, faz uma ultrassonografia transvaginal, e com a ultrassonografia transvaginal a gente identificou que não existe absolutamente mais nada dentro da cavidade uterina, então esse é considerado um abortamento completo. Às vezes pode ficar uma coisa mínima, que no ultrassom não consegue identificar se aquilo de repente é um coágulo ou se de repente é um pequeno fragmento de membrana que ficou ali naquela cavidade. E aí a gente pode lançar mão de um uterotônico, como a metilergometrina, né, que é o Metergin, e orientar essa paciente a fazer o uso da medicação, caso ela não tenha restrição, não seja asmática, não seja cardiopata,
e reavaliar com 24 a 48 horas se aquele material que você ficou na dúvida ali no ultrassom, se de repente era um pequeno coágulo, mas que estava fazendo uma imagem hiperecogênica na cavidade, e se já foi eliminado, você faz a revisão com ultrassom. Então, no abortamento completo, o material é completamente eliminado. Feto completo, cordão umbilical, placenta, sai tudo, não fica nada dentro da cavidade. Mas pode acontecer daquela paciente ter passado lá pela a fase do abortamento evitável, evoluiu para a fase do abortamento inevitável e aí eliminou o material, mas se aquele material não foi completamente eliminado, ainda restou material na cavidade uterina. Na grande maioria das vezes, ela consegue eliminar o feto ou partes dele e fica lá restos de placenta ou uma placenta completa, a depender da idade gestacional. Então, esse material, ele precisa ser retirado da cavidade para não haver infecção, certo? Então, essa paciente é uma paciente que ela vai para o hospital, ela procura o hospital, ou ainda com um sangramento muito profuso, porque vão lembrar que o útero, enquanto tiver um material estranho àquele ambiente, ele vai contrair, contrair, sangrar, até ele conseguir eliminar tudo que ficou naquela cavidade. Dores tipo cólica, essa paciente também vai perceber de forte intensidade, um útero incompatível com a idade gestacional e um colo pélvico. Fez a ultrassom pélvica, se os sinais vitais da paciente permitir, evidenciou lá que ainda tem material na cavidade, preparar aquela paciente para curetagem ou vácuo aspiração. Então, aqui é material ainda na cavidade uterina que precisa ser retirado, aqui placenta. Então, essa paciente ela precisa ir para a sala para ser retirado esse material, para não evoluir com um sangramento, uma hemorragia, certo? Importante, que pode comprometer a vida, ou evoluir com infecção, caso sejam pequenos fragmentos que ainda ficaram retidos aqui nessa cavidade. Passamos para a próxima forma clínica, abortamento retido. E o que seria o abortamento retido? É aquela paciente que, na grande maioria das vezes, ela foi fazer um ultrassom de rotina no pré-natal dela, ela não estava sentindo absolutamente nada, ela não teve sangramento, ela não teve cólica, ela não teve nenhuma sintomatologia de abortamento. E aí, quando foi fazer a ultrassonografia, ela identificou o quê? Lá no ultrassom, aquela gestação com um embrião ou um feto sem vitalidade. E ela não apresentou nenhum sintoma. Então, aquela paciente que recebe esse diagnóstico, a literatura diz que existe um tempo de latência, que ela pode evoluir para a expulsão desse material em até 30 dias de forma espontânea. Mas eu vou dizer a vocês que assim, que nenhuma paciente até hoje, né, das pacientes que por mim já passaram, que tiveram esse diagnóstico, elas quiseram esperar esse tempo de latência. Normalmente, são pacientes que optam por fazer a internação, então a gente interna essa paciente e de acordo com a idade gestacional, existe uma programação de dose de prostaglandina que a gente pode fazer para essas pacientes, que é o misoprostol. Então, a gente coloca e programa a dose de acordo com a idade gestacional. O que é que eu posso dizer a vocês? Quanto maior o útero, menor a dose de prostaglandina que a gente vai fazer, por conta do risco da hipertonia uterina, do risco de ruptura uterina. Então, a gente tem muito cuidado nessa dose quando a gente vai administrar. Então, tem uma tabelinha, se vocês quiserem, depois eu posso disponibilizar essa tabelinha das doses de misoprostol de acordo com a idade gestacional. E aí, a gente interna essa paciente, faz o misoprostol com doses programadas em intervalos de tempos programados. E aí, quando esse colo abre, a gente pode associar a ocitocina para ajudar na expulsão desse material. Expulsou o material, se a gente olhar, observar, de acordo com os sinais clínicos, que de repente conseguiu eliminar todo o material, faz uma ultrassom transvaginal de revisão de cavidade,
fez ultrassom transvaginal de revisão de cavidade, não tem nada, acabou por ali. Ainda tem material, essa paciente, ela vai para uma curetagem uterina ou vacoaspiração para esvaziar completamente esse útero. Esquemas, eles precisam ser tríplices. E por que precisam ser tríplices? Que peguem gram positivo, gram negativo e anaeróbio, porque sempre que a gente pensa em infecção uterina, a gente pensa numa infecção polimicrobiana, os esquemas vão depender da CCIH de cada hospital. Então, aí só são sugestões de esquema, não existe um esquema fixo, depende da CCIH, do protocolo de CCIH de cada hospital. Mas sempre lembrar que tem que tratar pensando na infecção polimicrobiana. E para finalizar as formas clínicas, a gente vai falar um pouquinho sobre o abortamento habitual. O abortamento habitual são aquelas perdas gestacionais consecutivas, em algumas literaturas falam de 2 ou mais, em outras de 3 ou mais conceptos, ocorridos antes de 20 a 22 semanas de gestação, sem qualquer feto vivo intercalando essas gestações. Então, isso é muito importante pontuar, porque às vezes a paciente tem 2 perdas, a engravida, essa terceira gestação deu tudo certo, ela evoluiu para um parto a termo, depois ela tem mais 2 perdas, e aí a gente não pode dizer que é abortamento habitual. Ela teve uma gestação viável no intervalo entre essas 2 perdas e mais 2 perdas, né? Essas 4 perdas. Então, a gente não pode dizer que é habitual, caso haja gestação viável nesses intervalos. A incidência é de 0,4 a 1%, e aí as etiologias são as mais variadas possíveis. Tem as causas genéticas, então nas causas genéticas a gente sempre tem que pensar, quando a gente faz aquela anamnese inicial da paciente lá no pré-natal, perguntar se há alguma consanguinidade, certo? Entre os pais desse bebezinho que vem por aí. Porque às vezes, né, se encontram ao acaso, mas às vezes existe uma consanguinidade que vai ajudar nessas doenças genéticas que possam vir a aparecer. As causas aloimunes e autoimunes, então é muito importante, quando ocorrem perdas habituais, a gente interrogar se houve mudança de parceiro. Então, lembrar
que todas as vezes que ela muda de parceiro, ela vai entrar em contato com antígenos diferentes. Então, tanto para as causas genéticas isso pesa, quanto para as causas imunológicas. E aí a gente precisa investigar essa parte. As doenças autoimunes, o que a gente vê de forma mais prevalente no nosso meio é a síndrome do anticorpo antifosfolípide. Existem marcadores específicos para a gente pesquisar se há diagnóstico, para que a gente possa intervir e evitar que esse ciclo de perda se perpetue. As causas anatômicas, a mais comum, né, que a gente vê com uma certa frequência lá no nosso pré-natal, são a incompetência istmo-cervical. Então, a incompetência istmo-cervical é uma condição em que não há um mecanismo de contenção do orifício interno do colo, e essa paciente ela começa a ter perdas habituais. Na grande maioria das vezes começa com uma perda, um prematuro extremo, lá com 24 semanas, um fetinho pesando 600 e pouco, 700 gramas, e aí a idade gestacional das próximas perdas, ela vai diminuindo. Então, são perdas sem causa aparente. Era um pré-natal que vinha evoluindo de forma normal, não tinha nenhuma intercorrência, não tinha nenhuma sugestão no ultrassom morfológico de alteração genética, não estava com nenhuma infecção, não tinha absolutamente nada que justificasse. E ela, todas as vezes que ocorre a perda, ela chega na maternidade praticamente com o saco gestacional já em vagina. Quando a gente toca, o saco gestacional já está em vagina e a dor que ela vai sentir já é no momento da expulsão. Então, é muito importante a gente prestar atenção nessas características e as perdas, né, posteriores vai diminuindo a idade gestacional. Então, a primeira perda foi com 24 semanas, a próxima foi com 22, a próxima foi com 18 e assim vai diminuindo. Então, sempre se atentar para essa história da incompetência cervical, para que a gente possa orientar a paciente para numa próxima gestação, para que isso não volte a acontecer. Os defeitos da fase lútea, então aquelas pacientes que têm insuficiência lútea ou aquelas pacientes de anovulação crônica, é muito importante a gente estar atento, certo, a essa condição. É uma condição extremamente comum de perda de recorrência de abortamento habitual e patologias maternas crônicas das mais diversas possíveis, como já citei lá no começo, a insuficiência renal crônica, a cardiopatia grave que evolui com hipertensão pulmonar, podem estar envolvidas nesse contexto. E o abortamento previsto em lei. O que é que o nosso Código Penal, lá no artigo 128, diz para a gente? Não se pune o aborto praticado por médico quando não há outro meio de salvar a vida daquela paciente. Então, eu tenho uma cardiopata, classe 4, que está evoluindo com hipertensão pulmonar. É aquela paciente que, se ela evoluir com essa gestação, com certeza, quando chegar lá no fim do segundo trimestre, que esse coração for sobrecarregado, essa paciente vai descompensar de forma muito grave e pode levá-la à morte. Então, se é uma paciente que o evoluir da gestação pode levá-la à morte, existe uma discussão entre o especialista da patologia de base, entre os obstetras. Então, dois obstetras, dois especialistas da patologia de base, eles vão fazer uma junta médica, discutir, conversar com o paciente e familiares e indicar a interrupção da gestação. Se a gravidez é resultado de estupro e o aborto for precedido de consentimento da gestante, ou quando incapaz do seu responsável legal, então aqui nesse ponto presume-se a verdade dita pela paciente. Antigamente precisava fazer registro, boletim de ocorrência, essa coisa toda. Na grande maioria das vezes, as pacientes que são vítimas de estupro, elas são atendidas nos centros, né, de assistência à mulher e acaba ficando de alguma forma registrado. Aquelas que conseguem ter esse acesso, elas vão receber os coquetéis, né, para as doenças infecto-contagiosas, vão receber a contracepção de emergência, mas muitas vezes, a depender do tempo que elas procuram esse serviço, pode ser que a contracepção de emergência ela não tenha mais efetividade, ou às vezes elas até tomam e acaba não dando certo, não inviabilizando, e elas evoluem com uma gestação. Então, nessas situações, elas têm o direito garantido por lei de proceder o aborto.
E nos casos de anencefalia, essa é a indicação, vou dizer assim, relativamente mais recente, que ela não era contemplada. Então, na anencefalia, a mulher, a qualquer tempo da gestação que ela quiser interrompê-la, ela pode optar por interromper. Essa discussão em relação a aborto é uma discussão ampla, certo? É uma discussão que tramita ainda, né, nas casas parlamentares, é uma discussão que envolve questões religiosas, questões feministas, questões do valor à vida, e não nos cabe julgar nesse momento que as convicções elas são bastante individuais. Se a gente for fazer uma discussão, a gente passa dias e dias e dias e a gente não consegue fechar, porque as opiniões são mais diversas. Mas o que eu quero que vocês saiam de mensagem dessa aula é que o abortamento ele se inclui nos sangramentos de primeiro trimestre. A gente precisa lembrar e fazer diagnóstico diferencial com mole datiforme, com gravidez ectópica, que existem direitos que são assegurados por lei, existem formas clínicas que é importante sabê-las, distinguir as características dessas formas clínicas e conceitualmente o que é mais comum, o que é abortamento, quais são as suas causas mais comuns e pontuá-las dentro dos abortamentos precoces e dos abortamentos tardios. Fico à disposição para qualquer dúvida, qualquer esclarecimento e tudo de bom para vocês.